Olá! Nessa aula a gente vai falar de alguns termos mais técnicos e até alguns óbvios de como vocês vão iniciar um trading. Primeiramente, a gente vai falar sobre os principais termos para você iniciar uma operação. Tá? Quando você faz uma compra, né, então a primeira coisa que você consegue fazer é comprar ou vender as ações. Né? Então, quando você compra uma ação no mercado americano, você está fazendo uma operação que a gente chama de long. Tá? Você está long tal ativo. Bom, então é isso, quando você compra uma ação, você está apostando que a ação vai subir. Né? Quando você vende, né, você está realizando a operação de compra. Tá bom? Então você provavelmente não acredita que a ação vai subir mais, ou já está satisfeito com o seu resultado, e você está vendendo uma ação que você já comprou. Beleza? Esse é um modelo, né, que é o modelo long. Um outro modelo é você operar vendido. Tá? E em inglês, quando você opera vendido, você está fazendo um short sell. Beleza? Um short sell é uma operação de venda que tem uma aula específica que eu vou falar como ela funciona na prática, o short sell. Beleza? Então, quando você está fazendo um short sell, você está operando na venda, apostando que a ação vai cair. Ok? Então, você está operando vendido. E o termo correto, quando você vai comprar a ação depois que você vendeu, né? Então, se você ainda não entendeu, fica tranquilo, mas o conceito principal é, quando você está fazendo um short sell, você está vendendo uma ação que você não tem. Tá? Aí você precisa pegar uma ação emprestada, eu vou explicar tudo isso tranquilo. E aí você vai precisar, em algum momento, recomprar essa ação para poder entregar para a pessoa que te emprestou ela. E aí, quando você compra, você faz um buy to cover. Tá? Que em português a gente usa o termo recomprar a ação. Tá? Então, basicamente, aqui você vendeu e a ação caiu e você recomprou. Aqui você comprou, a ação subiu e você vendeu, beleza? Esses são os dois principais termos básicos aí de como você vai estar operando no mercado. Tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre o book de ofertas. Tá? O book de ofertas ele é um ambiente onde você vai conseguir ver todo mundo que está querendo comprar e todo mundo que está querendo vender uma ação específica. Tá? Você não vai conseguir no book de ofertas saber quem está operando vendido e quem está operando comprado. Mas você com certeza sabe quanto que as pessoas estão querendo comprar em quantidade de ações de um preço e quantas as pessoas estão querendo vender em outro preço. Aí, agora eu vou colocar na tela para vocês um exemplo, né, da General Electric, tá, que é uma das empresas, aí, uma das principais produtoras de eletrodomésticos aí dos Estados Unidos. Né, e vocês conseguem ver, né, na imagem que o preço de compra e o preço de venda que está no mercado é R$ 8,55 para comprar e R$ 8,56 para vender. O que significa isso? Tá? Que se alguém quiser comprar essa ação, ou ela vai ter que ficar no 8,55 esperando algum vendedor chegar, ou ela vai ter que ir no mercado e comprar a 8,56. E aí vocês também estão vendo nessa imagem que aqui do lado tem inúmeras operações que estão sendo executadas. Isso daqui é o que a gente chama de times and sales, tá? Que são basicamente uma lista de tudo que está acontecendo no mercado, trade a trade, dentro desse spread. E aí a gente já vai entrar no primeiro termo, né, que existe. Antes de falar do spread, eu vou falar o que significa, né, esse preço aqui e o que significa esse preço aqui. Quando vocês estão comprando, né, e vocês estão aqui nesse lado, vocês estão no bid, tá? O bid é basicamente o preço que alguém está disposto a pagar numa ação, né, o melhor preço de compra. Porque, obviamente, aqui pode ter um preço de 8,54, como tem ali no gráfico, 8,50, como vocês conseguem ver, mas o bid é o melhor preço de compra. O ask
é o melhor preço de venda. Tá? Então, esses são dois termos que vocês vão ver aí no dia a dia. É super importante vocês estarem cientes. E você vai ver eu falar o tempo inteiro, eu comprei no bid, eu vendi no bid ou eu comprei no ESC. Isso significa que eu estou tirando liquidez do mercado, eu já expliquei isso para vocês, porque se eu estou operando e comprando do vendedor, eu estou tirando a liquidez que esse cara colocou no mercado. Se eu colocar a ordem no 8,54 aqui, eu estou adicionando liquidez, porque alguém vai vir aqui tirar a liquidez de mim. Tá bom? Então, a última informação que eu deixei por último é o spread. O que é o spread? Ele é a diferença entre esses dois preços, entre o bid e o ESC. Então, nesse caso, o spread desse preço, né, dessa ação, porque é uma ação super líquida, é 0,01, tá bom? Mas vocês vão ver, tá? E isso é impressionante e, obviamente, isso tem impactos positivos e negativos, mas é uma das operações que eu até gosto de fazer, que é o seguinte, às vezes, o float impacta nisso, quanto menor o float da ação, maior a probabilidade desse spread ser gigantesco. Tá? Isso, como eu falei, tem lados bons e ruins, mas eu vou dar um exemplo aqui, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se tiver um bid e um ESC aqui, pode ser que tenha uma ação que esteja custando, né, o bid é 10 e o ESC é 11. Fala, caramba, Marinho! É isso mesmo? Então, se alguém quer comprar, ele vai ter que pagar 10% a mais. E alguém quiser vender, tem que vender com 10%. É isso aí. Então, a liquidez, ela é fundamental, né? O spread, ele é uma variável super importante para vocês analisarem na hora que vocês estiverem comprando. E é por isso que agora a gente vai entrar numa próxima aula sobre um termo que é os tipos de envio de ordem. Porque quando vocês estiverem olhando isso, dependendo do tipo de ordem e dependendo do spread, vocês podem entrar em várias lascadas, porque vocês vão pagar muito caro em algo que vocês não deveriam, tá bom? Um outro termo que é interessante dentro ainda dessa lógica aqui é uptick e downtick. O que é um uptick? É basicamente quando a ação ela tem uma movimentação de preço para cima. Então, quando ela sai de 8,55 porque algum comprador foi lá no 8,56, ela fez um uptick, tá? Então, ela fez um tickzinho para cima porque mudou o preço para cima, tá? E um downtick, para vocês saberem, um downtick é quando a ação move um preço para baixo, tá? Não necessariamente 1 centavo, aqui poderia ser também, ela fez um downtick de 11 para 10, mas obviamente ela perdeu um baita valor nesse downtick que aconteceu aqui. Beleza? Uma vez que vocês já entenderam todas as principais informações referentes ao book de ofertas, também conhecido como Level 2, né? Porque vocês vão conseguir ver, né, todas as informações referentes a quem quer comprar, quem quer vender, a quantidade e tudo mais, a gente vai basicamente partir para entender os tipos de envio de ordem, que é onde a gente vai evitar besteiras de, por exemplo, enviar uma ordem que você vai ter que raspar no 11 e já sair de cara perdendo 10% num trade, tá bom?